Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um LaCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host. Hoje eu tô aqui com o Lucas Lisboa, meu co-host. Tudo bem, Lucas? Ô pessoal, tudo tranquilo com vocês? E hoje eu tô aqui também com o professor Fábio Coutinho. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rodrigo? Lucas? E, pessoal, nesse episódio eu vou estar falando sobre o GSD, que é o Grupo de Pesquisa em Sistemas Distribuídos. Aí vai estar falando sobre como é que o grupo funciona, o que é um sistema distribuído, apesar que eu acho que o nome é um pouco autoexplicativo e ao mesmo tempo não tão trivial assim. Eles vão estar explicando aqui o que é um sistema distribuído, como é que o grupo funciona, como é que a gente faz para entrar nele e outras atividades que eles têm no momento, tá bom? Bora lá pro episódio. Bom, professor, vamos começar pelo básico aqui. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o funcionamento do grupo. Qual é realmente a linha de pesquisa e extensão lá dos sistemas distribuídos, como é que é a estrutura interna e todos os outros aspectos que compõem o GSD. Bem, o GSD, né, o laboratório, né, que fica lá no IC, a gente é um laboratório que tem a participação, né, minha, do professor André Lage, do professor Leandro Salles e Rodrigo Peixoto. E aí o grupo, né, a gente já tem, né, nesse espaço a gente compartilha projetos, né, e colaborações. Então a gente, desde 2014, a gente tem trabalhado nesse espaço e compartilhado alguns projetos. Sobre as linhas de pesquisa, eu estou mais voltado, né, os meus projetos estão mais voltados aí para a parte de análise, né, gerência e análise em contexto distribuído, né? Então a gente tem, né, uma linha voltada para fazer análise de dados espaciais, de dados gerados por dispositivos IoT. Essa é a parte mais recente dos projetos. Aí tem uma linha voltada para computação móvel, que aí é justamente a ideia desses dados serem gerados a partir de soluções móveis, né, de aplicativos. O professor Lage trabalha com extração de informações de documentos jurídicos. A gente também, né, compartilha, né, uma linha de pesquisa voltada para a ciência dos dados, né, aí focado em extração, processamento e visualização de dados. São algumas das linhas que envolvem alguns projetos nesse tempo, desde 2014. Né? De minha parte, a gente teve colaboração em alguns projetos com o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e nesse projeto mais recente a gente tem colaborado com, né, a USP de São Carlos. Perfeito. E o Lucas participou, não foi, Lucas? Do GSD aí? Foi, inclusive, a gente provavelmente já vai ter passado, né? Quando for ao ar, mas essa semana agora que a gente tá gravando vai ter o Kaique, né? Congresso PIBIC, e eu fui aluno do professor Coutinho no projeto. E a gente publicou, inclusive, na Airbase as conclusões do nosso projeto de pesquisa do PIBIC do século passado. E o que é que vocês trabalham lá, especificamente? A gente trabalhou com análise acho que até comentei na retrospectiva do Ciência e Tecnologia, que a gente falou do Stonebraker, né? Falou do Stonebraker. Eu comentei por alto sobre a tendência que ele ajudou a criar, né? Que é o New SQL. Que, falando por alto, ele tenta pegar o rigor do SQL tradicional, né? Que é as características da CID. Quem estudou banco de dados vai saber mais ou menos o que eu estou falando, né? Que é a atomicidade, consistência, integridade e durabilidade dos dados. Mas mesclar com a eficiência do NoSQL. O NoSQL foi um movimento que veio depois do SQL tradicional e que implementou algumas soluções que melhoraram a eficiência, mas ao mesmo tempo perdisse um pouco o rigor de algumas regras, né? Então no NoSQL tentar mesclar um pouco das duas. Então, basicamente, a gente faz essa análise e a gente focou nos SGBDs que tinham como diferencial estocar os dados na memória principal. Então, no ciclo anterior ao meu, foi testado em ambiente centralizado. No meu, a gente testou em ambiente distribuído e fez a comparação, né? A gente focou em dois, foi o MongoDB e o MySQL. Acho que eu posso, né, comentar um pouco, porque
a participação, né, do Lucas foi nesse momento transitório. A gente tinha feito o primeiro estudo, né, dessas novas soluções, e aí bem interessante o ponto que o Lucas mencionou, porque de fato você tem, né, um grupo forte, né, de pesquisa na área de banco de dados, né, liderado pelo Stonebreaker, que acabou implementando, né, o VoltDB, e aí o Lucas acabou sendo ali, né, junto com outros alunos, desbravando ali e colocando, né, o nosso mini cluster, como a gente chama assim, lá no laboratório. A gente tem alguns computadores, acho que o Lucas vou até provocar aqui o Lucas para ele lembrar os perrengues que ele passou e qual o sentimento que ele tem disso, porque a gente tinha um ambiente ali e foi fundamental, assim, né, para a gente estabilizar o ambiente, né, a gente precisou ter um perrenguezinho ali, coisas de infraestrutura da UFAL, né? Então eu queria lembrar. Para vocês terem ideia, tinha um computador que fazia uma zoada que o pessoal da porta escutava. Eu tinha medo que esse computador pegasse fogo. A história desses computadores, né, um aluno antigo está fazendo mestrado agora, o João Paulo, que acabou, né, buscando alguns computadores que eram, né, colocados lá na Sinfra, que eram na sucata, como ele chamava lá, né, aí a gente ia lá e pegava a memória e acabava montando os computadores, e foi assim que a gente começou, né, né, o nosso mini cluster. E a gente tem agora alguns computadores aí para fazer os nossos experimentos. Perfeito. E eu queria agora falar um pouco mais sobre as linhas de pesquisa. Queria que o senhor escrevesse um pouco como é que é o desenvolvimento, como é que você está trabalhando lá em teste, prototipação, treinamento e consultoria. Mas antes eu queria que, antes de tudo, o senhor realmente explicasse para quem é calouro, que está chegando agora, o que é um sistema distribuído, onde é que se encaixa, como é que isso funciona, para eles terem uma noção. A gente pode traçar, né, para falar, né, o que a gente trabalha lá, né, na solução do banco de dados distribuído. A gente pode, né, pensar que no banco de dados comum, centralizado, como o Lucas falou, né, a gente vai ter, né, todas essas propriedades, atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade, que são, né, propriedades que caracterizam o funcionamento de um SGBD relacional, né, numa visão distribuída, né, é a visão que busca garantir, né, essas propriedades, mas tratando isso, né, com diversos dispositivos, né, que terão ali instâncias diferentes SGBDs. Então você tem um aspecto aí da heterogeneidade dos sistemas, da autonomia, que esses entes fazem parte do sistema, questões de arquitetura, mas a ideia é, olha, né, simplificando um pouco mais, né, quando a gente parte para distribuir os dados, é porque a gente precisa escalar, ou seja, a gente tem, né, a necessidade de ter uma capacidade para armazenar um grande volume de dados, e a gente não é capaz de armazenar isso num único dispositivo. Então, a gente não tem mais a escalabilidade vertical, a gente passa para uma escalabilidade horizontal, e a gente precisa ter ali diversos dispositivos para poder armazenar esses dados. Então, né, à medida que a gente vai crescendo nosso volume de dados, a gente tem a necessidade de ter esse ambiente distribuído, que aí traz aspectos como, né, replicação, paralelismo, enfim, coisas que fazem parte desses estudos. Lucas, tem alguma pergunta? Só complementar a explicação do professor para o pessoal que é mais novo no curso entender melhor, né? Se eles imaginarem, por exemplo, estão fazendo uma compra na Amazon e eles precisassem acessar apenas um único computador lá nos Estados Unidos, geraria um congestionamento muito grande. O que a Amazon faz é distribuir esse sistema para agilizar os atendimentos. Então, por exemplo, lá tem um CBD famoso que é o DynamoDB. Ele tem esse esquema de nós regionais, né? Ligados a um nó global, e que esses nós regionais, digamos assim, que tem suas tabelas próprias, e que vão trocar informação entre si, eles agilizam e melhoram a eficiência. Perfeito. Ficou bem mais claro agora pro pessoal que tá chegando. Sim, tem alguma pergunta? Sim. Continuando aqui, eu queria que o professor comentasse as linhas de pesquisa,
E os projetos em andamento que estão correndo agora, né? A gente tem trabalhado, né, dessa experiência com os bancos de dados em memória, né, que você fez parte nesse projeto. A gente tem um projeto atual, que, em colaboração com a USP de São Carlos, em que a gente tem trabalhado com processamento analítico de dados, né, espaciais gerados a partir de dispositivos IoT. Então, ou seja, o volume de dados gerado por dispositivos cada vez é maior, né? Então, você tem aí o contexto de, né, de cidades inteligentes, né, com diversos dispositivos gerando dados, internet das coisas. Então, isso é uma coisa que não tem mais volta e as soluções, né, precisam ser disponibilizadas. A gente tem, então, nesse projeto, né, a ideia de estudar os sistemas analíticos espaciais, né, que a gente pode pensar com extensões dos famosos frameworks, né, de distribuição, de execução distribuída e paralela, né, Hadoop, Spark. A gente tem versões desses frameworks especificamente para dados espaciais, e a gente tem, né, um projeto que está voltado para isso, né, para ver, né, tanto essa parte da execução em si, como também a parte da arquitetura para melhor acomodar essa solução. Então, a gente também tem estudado coisas como, né, computação em névoa, né, fog computing, como, né, ter essa execução, né, de dados que muitas vezes, né, a gente tem que integrar, digamos assim, ter uma execução que a gente precisa integrar diversas fontes, né, e algumas dessas fontes são dispositivos com poucos recursos, mas a gente pode ter uma parte desses dados que vão ser processadas na nuvem e uma parte processadas em dispositivos, né, intermediários, e aí a gente teria algo como o fog computing, né? Então a gente tem também esse estudo dentro do projeto. Acho que esse tem sido o projeto mais recente. Queria perguntar antes como é que é feito o processo de inclusão de novos membros no grupo. Olha, a gente faz chamadas, né, à medida que a equipe vai surgindo oportunidades para trazer novos membros, a gente faz chamadas e temos a possibilidade de ter voluntários, são muito bem-vindos. Então, quem se interessa pelo tema, quiser ter experiência, também pode ter essa ação proativa, digamos assim, pode entrar em contato comigo. Né? Mas a gente faz chamados também regularmente, a gente está sempre, né, uma vez por ano pelo menos, a gente faz chamados para crescer a equipe, para repor, enfim. Bom, professor, agora a gente queria falar mais um pouco sobre o senhor. Queria saber onde é que o senhor estudou, quais qualificações o senhor fez, qual é a sua linha de pesquisa durante o período de graduação e agora, apesar que o senhor já citou bastante aí. Como foi todo esse processo aí do início da graduação até agora? Bom, eu fiz Ciência da Computação na UFAL, sou da turma de 98, então tem um bom tempo aí. E durante a graduação, né, participei de um projeto PIBIC, junto fui orientando do professor Arturo, professor do IC. E aí depois, né, de formado, eu segui para fazer o mestrado no IME, Instituto Militar de Engenharia, lá no Rio de Janeiro. Terminei o mestrado e aí fui fazer o doutorado na COP, na UFRJ, também lá no Rio de Janeiro. Foi, né, enfim, essa foi a formação. Durante a graduação, né, essa experiência com o projeto PIBIC, eu trabalhei tanto na parte de educação à distância, um projeto que envolvia educação à distância, mas dentro desse projeto eu acabei trabalhando mais na parte de banco de dados. Então, sem dúvida, foi uma experiência que acabou influenciando, né, na minha carreira mais à frente, porque eu acabei fazendo mestrado na área de banco de dados. E sei que essa experiência no projeto PIBIC, junto com o professor Arturo, foi determinante no sentido de escolher seguir a carreira acadêmica. Perfeito. E quais as dicas o senhor dá para os alunos que estão chegando agora no curso? Olha, essa pergunta, eu acho que a dica básica, acho que tem algo que eu acho importante, é não descuidar da nota em si, parece uma coisa não tanto fria assim, mas é que isso acaba, né, se você cuidar ali do básico da nota, né, isso acaba sendo importante, então, porque isso acaba sendo a minha experiência até como coordenador do curso, há uns anos atrás, eu percebia que bons alunos, que às vezes acabavam atrasando o curso,
porque acabava negligenciando algumas disciplinas, né, às vezes por N motivos, etc. Mas, então, assim, um certo, né, cuidado em tentar não comprometer, né, o seu histórico. Acho que isso é importante, isso é básico, né? Falar isso, é claro que todo aluno quer isso, mas às vezes bons alunos acabam negligenciando, e isso às vezes tem um preço, né? Acho que isso é importante, mas por outro lado também acho que é importante, comecei, né, no meu próprio exemplo aí de ter tido a experiência com um projeto, né, de pesquisa. Acho que isso é muito salutar. Então a outra dica que eu deixo também é para os alunos, né, se permitirem a ter essas experiências em projetos, né, de iniciação científica ou de inovação tecnológica. Acho que são experiências muito boas, ou outros projetos de extensão. Então acho que a dica seria não, ao mesmo tempo que não descuidar desse básico, que é o seu histórico ali, as notas, ao mesmo tempo também não se prender a isso, né? Se permitir a novas experiências. Acho que isso aí, né, acaba agregando. Se souber dosar e equilibrar essas duas ações, eu acho que dá para ter um êxito, né, no curso. Bom, professor, muito obrigado por estar aqui hoje para explicar a gente como é que funcionava o GSD e até falar um pouco da sua carreira. Se o senhor quiser falar alguma coisa para os ouvintes, o momento é agora. Obrigado vocês pelo convite mais uma vez, né? Foi um prazer e estou à disposição dos alunos. E, né, se quiserem, né, saber mais sobre os projetos, né, podem entrar em contato, que teria o maior prazer em conversar com vocês. Beleza, professor. Obrigado. Lucas, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que escutou a gente. E foi um tanto diferente para mim, né? Porque até eu já participei dentro do projeto, né? Então acaba sendo um pouco diferente, né, dos outros que eu tô conhecendo. Exatamente. E obrigado a você, querido ouvinte. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês estejam se cuidando. E eu vejo vocês na próxima. Um abraço.